estamos tratando da união da alma com o corpo, é isso? Ou não? União da alma e do corpo. Fomos até a pergunta 349. A porta-bandeira da escola de samba estava tão ocupada com o estandarte que ela não lembra nem o número da pergunta. Mas nós sabemos que ela está com o livrinho aí todo anotado. A pergunta 349, que foi a última que fizemos, fala sobre a encarnação que falha. Quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra? Nós comentamos isto no último encontro em que estávamos tratando do Livro dos Espíritos antes dos vídeos. Logo depressa, assim, o carinha que tinha que nascer e a reencarnação falhou, já volta para o corpo? Reencarna imediatamente? O que vocês acham? Sim ou não? Pode ser e pode não ser. Como, por exemplo? Exemplo. Espera um pouquinho só. Deixa. Se tivesse sido feito parte do planejamento anterior, sim. Caso contrário, ele vai precisar de tempo para se preparar e fazer um novo planejamento. Exemplo. Exemplo quer dizer o quê? Exemplo é caso concreto, notícia, reportagem de jornal, de televisão, de rádio, que conte alguma coisa nesse respeito. Para que aconteça, eu acho que uma depuração maior, para que o corpo se organize melhor magneticamente, acontece essa falha. Para que imediatamente, numa próxima, ele já esteja bem preparado para assumir um novo corpo. Você está falando uma coisa que aparentemente parece lógica. Mas então nós perguntaremos dessa aparente lógica. Se os espíritos superiores organizam estes processos, por que então já não organizaram direito? Eu acredito que porque o próprio espírito, ele ainda... eu não sei se... Eu acredito que eles até poderiam, mas Era quarta-feira de cinza, estavam meio cansados da folia. Não, é que eu acredito que o organismo, essa organização, ela necessita para que se complete essa... Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Para que se complete essa... É como se fosse assim, esse espírito está se formando, e algumas partes não está totalmente formada, vamos dizer assim, magneticamente. Estou falando assim... O que você está falando assim, é que o espírito está se formando, na verdade, nós não podemos entender dessa forma, porque a criação do espírito, ela não é aos pedaços. Certo. Na medida que o espírito está na condição humana, ele já está formado espiritualmente como tal. Ele não... agora eles vão ter que fazer... Falta o joelho. Então vão reencarnar ele para agora no joelho do corpo a gente conseguir fazer o joelho dele. Não é bem desse jeito que a gente aprende nas próprias respostas dos espíritos. Eu sei que eu estou te embolando. Eu sei. Sim, tudo bem. Você está tentando. Mas eu quero um exemplo. Um exemplo de um processo reencarnatório desse tipo, que ele cita aqui. Fala, Cícera. Um espírito, na minha opinião, né? Um espírito precisa reencarnar, está tudo preparadinho para ele reencarnar. Nós estamos falando de reencarnar imediatamente depois, né? Se caso a criança morrer. Foi isso que eu entendi. Quando falha uma reencarnação, para aquele espírito, ela é suprida imediatamente por outra? Eu entendo assim, um espírito vai nascer e está tudo preparado, tudo, de repente a mãe sofre um acidente, cai,
A gente vê muito, a pessoa perdeu o bebê assim, por um acidente. E aí, nesse caso, eu acredito que imediatamente ele reencarna. Ele reencarna imediatamente? Sim, ele pode preparar um corpo, você mesmo na outra vez... Imediatamente, o que significa para você? Que alguém pode, uma outra mulher, pode imediatamente já ter um corpo preparado. Ia nascer agora. Aí a mãe caiu, bateu a cabeça, bateu a barriga, matou a criança. Imediatamente, ele ia nascer agora. Vai nascer na barriga de uma outra mulher, de repente? Imediatamente. O que a palavra significa? Imediatamente. Significa naquele instante. Não, é assim não. Tem que gerar, tem que preparar. Mas eu digo a gente sabe que eles ficam anos para reencarnar. Sim. Então é isso que eu digo. Eu creio, pelo menos foi o que nós entendemos, que diz que o que não falta são corpos para reencarnar. Então alguém teria condições de receber aquele espírito. Agora, a gente já viu em respostas anteriores se o espírito prepara ou não a reencarnação. E como é que nós aprendemos? Sim ou não? Ele pede um corpo? Ele pode escolher o corpo? Pode ou não pode? Geralmente pode, na medida em que ele esteja participando do processo reencarnatório. Existe um caso em que ele é excluído da escolha, que é o caso da reencarnação forçada. Mas nas outras, ele, de uma certa forma, participa na medida da sua evolução. Então, se ele participa na medida da evolução e acontecer um acidente, aí como que vai? Ele não tem que escolher de novo, ele não tem que ir atrás, não tem que ver a compatibilidade de futuro corpo com aquilo que ele tem que enfrentar. Ele ia nascer naquela barriga, porque ele ia ser um corredor de salto com vara. Eles haviam preparado aquele futuro corpo para ele ter todas as juntas elásticas, para ele ter os tendões bem resistentes, para ele ter força muscular, que ele poderia desenvolver e tornar-se um atleta nessa área. Tem uma missão, vamos chamar assim, na área do atletismo. Aí aconteceu um problema que você disse bem e acontece, coisas que no meio do caminho não dão certo, e ele não pode nascer daquele corpo. Ah, sabe o que acontece? A vizinha é recém-casada. Sabe a vizinha? Ela é recém-casada. O marido veio do Nordeste, mede 1,40 m. Ela é peruana, mede 1,30 m. Vamos botar o menino lá porque ele precisa renascer rápido. Então, ele só vai conseguir ser um campeão nessa área competindo com um anão. Né? Em Olimpíadas, em que a altura esteja compatível com a que ele vai ter. Então, essas são questões que nós precisamos meditar em relação àquele que vai reencarnar. Se o processo reencarnatório não está envolvendo um espírito que tenha merecimentos, qualquer corpo serve. No que eu digo, ele precisa passar por experiências dolorosas. E para passar por experiências dolorosas, existem muitos úteros que estão concebendo ou que estão em fase de conceber corpos para ambientes hostis, difíceis. Mas ainda assim, não quer dizer que ele acabou de deixar a ligação com o corpo ainda no útero da mãe, ele já vai ser grudado com qualquer uma que esteja dando sopa. Porque aquela pessoa que estava naquela condição também está assim grávida ou às portas da gravidez com algum planejamento do plano espiritual para isto. Ou não? Nós já vimos lá atrás que não é na hora que vai nascer que Deus escolhe quem é que vai reencarnar naquela barriga. Isso já vem definido com uma certa antecedência, num preparo.
mesmo nos casos de reencarnações compulsórias. Preparo feito pelas entidades responsáveis por aquele tipo de renascimento. Certo ou não? Ora, se é assim, se uma reencarnação falha, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra? A palavra imediatamente, vamos procurá-la de uma forma literária ou literal aqui no nosso dicionário. Uma das definições de imediato é rápido e instantâneo. Ou seja, ele não tem mais o corpo, já arruma um outro instantaneamente. É assim? Também não é. Agora, o que a Cícera e a Cláudia estavam comentando é que existem processos reencarnatórios que podem levar séculos. O espírito perdeu o corpo físico e agora está esperando uma nova ocasião. Ele vai para as regiões adequadas à sua evolução, passa por todos os estágios de amadurecimento pelas coisas boas e ruins que fez, recolhe o fruto dos seus atos, é encaminhado para uma maturação em ambientes mais adequados para ele meditar a respeito do seu futuro, recebe amparo, lição de espíritos amigos que têm ligação com ele e que o amam. E então, 50, 60, 70, 80 anos depois, ele observa que precisa renascer para corrigir inclinações morais inadequadas que ele carrega. Aí então ele solicita, aí ele vai falar com alguém, aí ele vai pedir ajuda, aí ele faz como a Narcisa. Onde está a Narcisa? Hein? Narcisa. Está em? Bom, não sei, né? Ela estava, quando o André Luiz escreveu, ela estava em nosso lar. Mas ela tinha um plano, ela queria vir na Terra de volta para ajudar os seus entes queridos. Foi pedir isso para a ministra Veneranda. E o que a Veneranda falou para ela? Eu só posso avalizar o seu pedido, observando a sua ficha, observando os seus compromissos do passado, se você, por 10 anos, dedicar-se aos aflitos das câmaras de retificação. 10 anos. No começo, você acha que ela gostou? Que ela ficou assim, ai, graças a Deus, a ministra mandou eu ir para a Câmara de Retificação 10 anos, é muito pior do que a máquina onde o Gaspar trabalha enfiado lá. Ali o negócio é desafiador. Não, ela achou de si, ficou... Mas a ministra era a ministra, né? E a ministra disse, eu te ajudarei. Mas você, o que você tem de você para ajudar os seus entes queridos? Como você poderá resgatá-los se você não construiu em você o entendimento da dor alheia? Para você construir isso e para você ser digna de saber como amparar, você precisa amparar. Então, pois, a ministra, ela ficou 10 anos, estava lá, já estava no 6º, 7º ano de trabalho. Ela mesma diz, e aí eu descobri que a ministra estava certa. Então você imagina, não se sabe quanto tempo ela ficou na região escura, ou região umbralina, como queiram chamar, quanto tempo ela ficou se debatendo para se recuperar, já estava trabalhando como enfermeira quando foi pedir ajuda da ministra e agora aceitou ficar 10 anos nas câmaras de retificação para só depois começar a pensar na futura encarnação. Esse é um tipo de perfil. Eu estou dando um exemplo. Quando eu pedi exemplo, eu estou pedindo exatamente uma descrição de uma circunstância que você já leu em algum lugar que fala sobre isso. Então existem reencarnações que levam, às vezes, 100 anos para se repetir.
Na última segunda-feira, nossa companheira Carmen, que fala aqui no período da manhã, que falou, porque são várias que falam, para os pacientes que chegam para o atendimento médico, contou uma história que está em uma das obras de Humberto de Campos. O indivíduo renasce com um compromisso de trabalho em determinada área, é preparado, recebe todo o amparo dos espíritos, e aí depois que renasce, os pais, ao invés de estimulá-lo à busca da espiritualidade, não cuidam disto. E o menino vai crescendo, vai espeloteado, fazendo um monte de bobagem, e nada de os pais colocarem ele no eixo. Aí ele atinge a juventude, e aí começa a sentir os conflitos da espiritualidade chamando para trabalhos, e ele, meu Deus, eu me sinto assim, eu me sinto assado, eu tenho uns arrepios, eu tenho sonhos estranhos, até que por fim, por causa da perturbação, ele chega à reunião mediúnica, ele chega à casa espírita, ele conhece a doutrina espírita, aí se casa, e encontra um obstáculo na família, aí começa, então ele passa todo esse tempo, sem se dedicar àquilo que ele havia solicitado, como missionário. Quando desencarna, não fez nada. Aí está do lado de lá, todo choroso. Aí vem os espíritos de fulano, mas você saiu daqui tão preparado, você recebeu tantos benefícios, você tinha tanta lucidez, você teve contato com a realidade espiritual na Terra. Não, eu sei, eu joguei fora, meu Deus, que desespero, que vergonha. Mas eu aceito voltar. Eu aceito qualquer sacrifício para voltar a fazer aquilo que eu havia prometido. Aí os espíritos dizem para ele, não, tudo bem, a gente entende que você aceita. Só que você não pode se esquecer que agora, na fila, para fazer a mesma coisa que você tinha se candidatado a fazer, existem 225.500 e não sei quantos candidatos antes de você. Entra na fila e espera até chegar a nova chance. Portanto, ele ia ficar ali um bom tempo. Não era quando ele queria. Agora. Depois de ter tido a chance e jogado ela fora. Agora, se isto é verdade por um lado, como é o caso da senhora Laura, do nosso lar, da enfermeira Narcisa, também nós entendemos que há circunstâncias diferentes, como é o caso do garoto Júlio. Eu já contei aqui, antes das férias, a história do Júlio, que está em que livro? Entre a Terra e o Céu. O Júlio é um garotinho que é irmão da Evelina, tem 5 anos, e a segunda esposa do pai dele tem ciúme terrível do garoto, por ser muito ligado ao pai. E odiando o garoto, a mulher se descuida de propósito para que o menino morra afogado num acidente. E o menino Júlio morre num acidente, afogado. Por causa disso, a primeira esposa que estava desencarnada, vendo agora o que a madrasta fez, se atira em vingança sobre ela. E então, a filha mais velha, vendo que a madrasta está aos farrapos, faz uma prece, pedindo para sua mãe cuidar da madrasta. Sem saber que era a sua mãe que estava matando a madrasta de ódio por aquilo que ela fez com o garoto. Essa prece, obviamente, não pode ser ouvida pela mãe. Ela é recolhida em planos superiores porque foi feita com tal unção que venceu a barreira escura dos pensamentos inferiores dos homens. E então destaca-se uma equipe de trabalhadores para vir ver o que está acontecendo na casa de Evelina. E então descobrem
que a prece foi endereçada para a mãe, que é justamente a mulher que está causando o problema. Aí vai e vem, vai e vem, vai e vem. Trazem a avó desta mulher obsessora, que vem falar com ela: minha filha, desde quando você se tornou uma leoa ferida, desejando, como um felino, pular sobre os outros? E então a mulher fica tão envergonhada daquilo que está fazendo, diante do coração generoso daquele ser que ela conheceu como sua avó, que ao invés de se sentir naturalmente repreendida, ela abre o coração e sabe que o que ela está fazendo é errado. E ela expõe que aquela mulher havia assassinado o filho dela. E então a vozinha diz: mas você não sabe que a morte não existe? E o que você pensaria se você descobrisse que aquele filho que está morto para você precisa voltar à terra, num novo corpo? E que precisa renascer aqui, nesta casa, filho do seu marido, para que ele melhore, porque ele está muito mal. Ele foi um espírito que cometeu deslizes. Ele não tem 5 anos. Ele está resgatando coisas erradas do passado, mas ele precisa renascer, porque ele ainda não terminou o seu processo de resgate. Se você deseja ajudar o seu filho, precisa arrumar uma mãe para ele. E eu não vejo outra melhor do que a mesma que você está tentando matar de ódio. Ao conhecer a situação do seu filho, se você o ama de verdade, você vai ver que ele precisa urgentemente voltar à vida física. E antes de nascer em um ambiente diferente, de pais indiferentes, de pais sem amá-lo, você não acha que seria melhor ele nascer como filho do seu companheiro de novo? No ambiente onde a sua irmã vai cuidar dele? E você pode estar junto? Ao invés de você odiar aquela mulher, não será melhor transformá-la em sua amiga que vai receber o ser que você ama no ventre? Pergunta a avózinha. Ela se sente apequenada pelo mal, envergonhada por ter feito aquilo. E agora compreende que se ela ama o Júlio, ela precisa não só perdoar a mulher, mas ajudá-la a ser mãe, cumprindo assim a lei de causa e efeito. Você não cuidou do filho alheio com todo o denodo e o zelo. Ele morreu por causa disto. Você tem que reparar o mal. E não há outra forma de reparar o mal senão devolver a ele aquilo que você tomou pela indiferença, a vida. Só que Júlio carrega um problema de uma disputa de uma outra mulher que na vida passada, quando eles estavam na Guerra do Paraguai, eles tiveram que enfrentar. Excluído do afeto de uma mulher que ele amava muito, ele toma veneno. Ele se mata. E agora, nesta segunda encarnação, ele vai viver apenas o suficiente para ele resgatar o crime que ele cometeu. Portanto, a madrasta que matou o filho alheio vai enterrar o filho próprio também. E isto vai pesar na sua consciência como o pagamento pelo crime que ela cometeu, quando na verdade é apenas o cumprimento natural dos compromissos de causa e efeito que Júlio assumiu no passado.
não é a vingança de Deus. Só que ela não sabe. Ela vai interpretar isto. Primeiro, ela vai amar muito aquele menino. Porque espiritualmente ela vai sentir que aquele menino é o mesmo que a sua consciência a acusa de ter matado. Vai debruçar-se sobre ele como se fosse o tesouro predileto de sua vida. Mas quando acontecer e ele vai morrer de difteria, ele não vai morrer de acidente, não vai morrer de assassinato, uma doença vai matá-lo por causa da fragilidade que o veneno propiciou quando ele se matou por este caminho. Os corpúsculos que desencadearão estarão livres para agir na área da garganta, drenando assim para Júlio os compromissos de outras vidas. E fazendo com que aquela mulher expunja também a culpa. E só então, depois, Júlio vai poder voltar. E ele renascerá na mesma família. E vai se chamar pela terceira vez Júlio de novo. Como ele está em um processo de resgates, e há condições naquele grupo familiar para que ele possa aproveitar o mesmo trabalho de reencarnação e manter-se esperando a possibilidade do novo corpo, ao invés de ele ser levado para os planos espirituais, para as regiões difíceis, passar 100 anos e aí ele renascer, existe neste livro o relato de um lugar no plano espiritual onde crianças nestas condições, aguardando um processo reencarnatório razoavelmente próximo, ficam em estágio, vamos dizer assim. Achou aí, Ana Paula? Isso. Esta referência se encontra também no livro Entre a Terra e o Céu. A Zulmira é a mulher que mata o garoto pelo descuido, mas tudo planejado. A Odila é a mãe, a primeira esposa do Amaro. E agora, elas estão indo visitar a mãe, já desencarnada, o espírito do Júlio, neste complexo, no plano invisível, aonde ele está hospedado, onde há muitas crianças. E é interessante que ele relata que naquele grupo, o pequeno Júlio, ele tem aulas. E existem outras crianças que também, apesar de pequeninos, dão aula para os outros pequenos. São pequenos mestres, entre aspas. Porque, na verdade, o perispírito é de criança, mas eles são espíritos preparados, que estão aguardando a harmonização dos fenômenos biológicos para que, o mais depressa possível, possam renascer num corpo adequado. Então, a questão do imediatamente não é bem este imediatamente temporal que nós aqui estamos considerando. Esse imediatamente está ligado às necessidades daquele preparo de uma nova mãe, de um ambiente familiar favorável aos desafios que aquele espírito tem que enfrentar. E é por isso que a resposta dos espíritos é esta que nós vamos ver agora. A pergunta de Kardec, quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer,
ela é suprida imediatamente por outra? Resposta: nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata não provenha de uma determinação anterior. Uma determinação anterior pode fazer com que, em casos específicos, as coisas já estejam engatilhadas, vamos dizer assim. Que é, segundo eu suponho, a circunstância de um espírito precisa renascer, tem que desempenhar tal tarefa. É um espírito preparado, é um espírito que já foi modelado anteriormente pela experiência, pela maturidade, e a circunstância do mundo exige alguém que faça isto. Os planos divinos não podem ficar à mercê de apenas uma oportunidade para que aquela reencarnação aconteça. Ou seja, antes separam grupos favoráveis de possíveis pais, com os quais têm afinidade, que estejam mais ou menos sob circunstâncias semelhantes, que tenham inclinações favoráveis ao desenvolvimento da tarefa que aquele espírito vai precisar. E daí, já tem mais ou menos organizado o plano para que, se aquele conjunto biológico falhar por algum motivo, se poderá construir rapidamente, numa outra família, afinizada, já preparada anteriormente, o corpo futuro que aquele espírito precisa. E então, naturalmente, a reencarnação não é imediata, por quê? Porque é preciso pelo menos 9 meses. 9 meses já não corresponde ao imediato, ao instantâneo. Mas é preciso um período. No caso do Júlio, o que nós vimos? Aí, alguns meses, 5, 6, 8, 1 ano de preparação para ele voltar logo a seguir. Então, neste sentido, nós entendemos que há uma diferenciação de tempo entre aquela reencarnação que leva, às vezes, 100 anos, 200 anos, 500 anos, e a reencarnação prioritária, que precisa ser rápida, ou aquela que, aproveitando o processo de restringimento a que o perispírito já foi submetido e havendo condições naquele ambiente familiar, porque tudo o que acontece com o espírito do Júlio se dá com a família de Amaro, Odila e Zulmira. Ou seja, não vai haver mudanças bruscas no padrão genético. E também não consta que Júlio precisará de um corpo com determinados característicos para determinadas tarefas, para funções específicas. Não, vai ter um corpo normal, um corpo saudável, para se tornar um homem de bem e exercitar as suas tarefas com elas evoluindo. Diferentemente do caso do rapaz que precisava ser atleta para pular em altura, ou do indivíduo que precisa de um sistema nervoso equilibrado, porque vai ser médico e não pode tremer as mãos, porque ficou nervoso, tem que ser alguém com bastante serenidade, ou porque tem que ter uma visão aguçada, ou porque tem que ter força muscular para concretizar os planos a que se propôs. Nestes casos, quando o corpo precisa ter características adequadas para o reencarne daquele espírito, essas características têm que ser respeitadas. Tem que se buscar. Se é possível manter o espírito em instituições como aquelas, você achou aí, Ana Paula? Ana Paula estava comendo pé de moça, ela não esqueceu de procurar.
Isso, então já tá lá, já tem que ir lá na frente, não tem não? Mas eu só quero achar o capítulo para dizer a vocês onde que vocês encontrarão esta informação. Vai. Essa é a segunda, é a primeira reencarnação dele que você está? Então, 1 ano e meio. Isso. Quando ele desencarna como vítima de difteria, Krupp. Mas a Ana Paula vai descobrir aí onde é que está o capítulo e vai falar sobre aquela instituição no plano espiritual. Isso. Então, vai lá. Vê lá, deve ter nos capítulos, Ana Paula, deve estar o nome. Tá? Perguntas a respeito do que nós falamos até aqui? Lar da Bênção. É o capítulo 9. Vamos lá. É o lar da bênção, disse Clarencio. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita aos filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, mistura de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. E aí, ele relata, vêem algumas correndo, abraçando os filhinhos, e os filhinhos abraçando a mãe. Mas o pequeno Júlio não estava no grupo das crianças. Ainda sofre anormalidades que não lhe permitem o convívio com as crianças felizes. Ele se acha no lar da irmã Blandina. Vamos para lá. Em poucos minutos chegaram no lar da bênção, na casa em que a irmã Blandina estava cuidando do Júlio. Num castelinho muito branco em que se destacavam as colunas azuis, as ogivas azuladas, coroadas de trepadeiras. Atravessamos extenso jardim, as rosas estavam muito bonitas. A irmã Blandina nos recebeu sorridente. Mariana, nossa nova amiga, nos cumprimentou bondosa, que é a avó de Blandina, que estava com ela. E Clarencio, logo depois das apresentações, já foi direto ao assunto. Desejamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento, diz ele. Blandina, em plena juvenilidade, trazia os olhos com os característicos de sublime madureza de espírito e respondeu gentilmente: "Ah, com muito prazer." Para aí, Ana Paula. Tira a mão. Isso. Vou mandar você para o lar da bênção. Para você ser tia dessas crianças. Porque a Ana Paula é tia de criança, professora de criança. E encaminhando-nos a uma iluminada peça onde estava a criança, ornamentada de rosas, explicou: "Nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta a casa todos os dias, quer voltar para a casa dele. Acercamo-nos do berço em que ele descansava. O menino nos lançou um olhar de atormentada desconfiança, mas, contido pela ternura da irmã Blandina que o assistia, permaneceu mudo e impassível. O ministro perguntou: "Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros meninos?" "Não. Aliás, os nossos benfeitores Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina." "Bem-humorada," ela disse, "é um paciente difícil." Felizmente, dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana,
que o adotou como filho espiritual até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso separá-lo neste quarto. Tamanha é a gritaria a que se entrega por vezes. Mas ele não tem recebido o tratamento magnético aconselhável? Perguntou Clarencio. Diariamente recebe o auxílio magnético. Eu mesma sou a enfermeira. Passes e remédios não faltam. A irmã conhece o caso dele em suas particularidades? Perguntou o ministro. Sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio que a ajuda dela poderia insuflar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda. Só a irmã Evelina lembra dele. Mãezinha, mãezinha, clamou o pequeno em voz rouca, erguendo-se e enlaçando Blandina, pálido e inquieto. Que te incomoda, meu filho? Ai, dói-me a garganta. Não se aflija. Como é que um moço do teu valor pode chorar assim por nada? Imagina uma coisa dessas. Temos 3 médicos aqui em casa. É impossível que a dor não fuja apressada. Logo, sentou-o numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarencio. O ministro cuidadoso pediu que ele abrisse a boca e, surpreendidos, notamos que a fenda glótica, principalmente na região das cartilagens aritenoides, apresentava extensa chaga. Toda essa região da glote e das cartilagens internas estava ferida. O orientador aplicou-lhe recursos magnéticos e em poucos instantes Júlio voltou à normalidade. Então, disse Blandina, amparando ele afetuosamente, onde está agora a garganta dolorida? E visivelmente satisfeita, acrescentou, por acaso você já agradeceu ao nosso benfeitor, meu filho? O menino hesitante caminhou para o ministro, beijou-lhe a destra com respeitoso carinho e disse, muito agradecido. Blandina ia dizer algo, mas Júlio correu para o seu colo, choramingando. Mãezinha, tenho sono. E a abnegada jovem acolheu-o com ternura, conduzindo-o ao repouso. O ministro tinha dado energias calmantes para ele, e então isso iria fazer com que ele dormisse. Assim, vocês observam que no plano espiritual, esta era uma instituição que contava com mulheres que precisavam desenvolver a maternidade por um dia já terem desprezado. E crianças que precisavam voltar à vida física em breves tempos e que, com isto, estagiavam ali para serem amparadas e fortalecidas até que chegasse o momento da reencarnação. Este é o capítulo 9 do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier. Capítulo 9, o lar da bênção. Eu não vou ler o capítulo todo, porque tudo que nós estamos falando aqui ainda é pergunta que a gente já fez. História que eu já contei, para que nós pudéssemos entender a diferença entre muito tempo e menos tempo no processo reencarnatório, ok? Dúvidas, perguntas? Levantem a mão, assim a Alice pode levar o microfone. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que ele fez? Entenderam a pergunta? O espírito está unido ao corpo, e ele diz, já não pode voltar atrás. Por que ele faz essa pergunta, essa ressalva na pergunta? Por quê? Ei, Fábio? Espera aí. Por que Kardec fala assim, o espírito uma vez unido ao corpo da criança e quando já não pode voltar atrás? Por quê? Ele já encarnou, não tem como. Não, ainda não necessariamente. Não?
ele já escolheu, ou escolheram por ele, ou ele fez parte de um plano. Ele já deu a palavra, não tem como voltar. Mas ele está encarnado? Pelo que eu entendi aqui. Deixa eu ler de novo, peraí. Já, assim, quando concebe, né? Porque já está unido, pelo que a gente estudou, ele vai passar a ser vinculado à criança a partir do momento da concepção. Então, não necessariamente está encarnado. Exatamente. Nós já vimos das perguntas anteriores que nos primeiros momentos, nos primeiros períodos da reencarnação, a união do espírito com o corpo é muito tênue. E por um ato da vontade, o espírito pode rompê-la. Se ele não quer mais voltar, se ele não quer mais renascer, se ele se arrepende, ele pode dizer, não, não quero, pensei que ia ser bom, mas resolvi ficar aqui. Ele pode. Como também a mãe pode abortar o filho mentalmente. Sem tomar remédio, sem fazer ginástica, sem tomar chazinho. Ela pode criar mecanismos de repulsa que o espírito não aguente ficar grudado naquela célula, naquele ambiente. E ela é considerada responsável pelo aborto. Então Kardec está perguntando, considerando então que já está feita a união do espírito com o seu futuro corpo, de forma mais compacta, mais apertada, de maneira que ele não tem mais como recusar e pular fora. Porque isso não é para sempre. São 9 meses de gestação. Vamos dizer assim, que até os 3 primeiros meses o espírito ainda esteja meio assim, né? Ai, eu vou, mamãe mandou bater nessa daqui, quero pular fora. Mas depois que os laços vão ficando mais fortes, que a encarnação vai prosseguindo e as ligações energéticas vão imantando, chega um momento em que mesmo querendo pular fora, o espírito não tem como romper mais. Então é esta situação. Então já que o espírito não pode mais pular fora, ainda não tendo nascido, ainda não tendo vindo à luz, ele pergunta, ele pode algumas vezes lamentar a escolha que ele fez? Lamentar. Pode ou não pode? Pode lamentar? Pode ou não pode? Não fez escolha? Como não? Ué, como não fez escolha? Vamos voltar lá. Pergunta 334. Alguém disse aqui que ele não pode porque ele não fez escolha. Pergunta 334, vamos lá. A união da alma com o corpo, com tal ou tal corpo, é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? O espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a reencarnação. 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida? Pode também escolher o corpo. Nós vemos que o espírito, na condição de participante, ele também está escolhendo. Quando ele não pode escolher o corpo é quando ele não tem merecimento para isso. Só nesse caso, né? Quando os espíritos têm que escolher por ele. Então, né, vamos deixar que essa ideia fique iluminando a pergunta de Kardec. Ok? Fala, Jane. Espera aí que deixa chegar o microfone. O que eu quis dizer é que ele não tem consciência de que ele fez a escolha. Quem disse? Não. No momento que ele está entre a concepção e o nascimento, ele não tem essa consciência. Ele não sabe que ele fez a escolha. Tem certeza? Eu acho que ele não tem essa consciência. Eu acho uma coisa. Ele fez a escolha lá no plano espiritual, fez o planejamento todo, mas nesse momento da concepção até o nascimento, ele não sabe que fez a escolha. Então ele não tem como ele lamentar, ele dizer que não, ele achar que não, que desistiu, Sim. que não tem mais essa vontade. Sim.
tá? Porque ele não tem a consciência de que ele fez a escolha. Sim. Vai se Isso que eu quero lamentar dizer. só quando nascer. Né? Não, também ele não vai ter consciência Não, quando meu nascer. Meu Deus, por que Não, eu escolhi quando ele- nascer aqui, corintiano, numa família de palmeirense? Meu Deus do céu. Não, aí piorou. Aí quando ele nascer, aí é que ele foi apagado todo. Aí é que apagou mesmo Sim, da eu sei, eu tô memória entendendo. dele o que ele havia Isso. planejado O no que- plano espiritual. O que a Giana está explicando, e nós queremos que os demais também possam meditar a respeito, é que, na medida em que começa o processo reencarnatório, nós também já vimos que o espírito vai perdendo a lucidez, né? Vai perdendo este domínio. Para que isso aconteça, certamente, ele não pode estar no rol daqueles espíritos que são dotados de capacidade de manipular a própria reencarnação, espíritos avançados, espíritos elevados, como é o caso de Francisco de Assis, que tem a lucidez até o momento praticamente da reencarnação, de vir à luz. Está livre, ajuda os ambientes, ajuda seu futuro pai, sua futura mãe. Agora, naturalmente, quanto menos evoluído é o espírito, mais ele vai perdendo essa lucidez na medida do processo reencarnatório. O caso de Segismundo é típico. Um espírito de mediana evolução, que André Luiz, no livro Missionários da Luz, relata no capítulo 13 o processo reencarnatório, e que, quando há o restringimento, ele começa a perder toda aquela noção clara do que quem foi, e o espírito vai induzindo a que ele se relembre, se ele se imagine como criança, então ele vai diminuindo de tamanho. E aí ele perde essa capacidade de raciocínio, não é? Então é isso que a Giane está explicando. Agora, naturalmente, quando nós renascemos, e aí já não temos mais o limite da inconsciência nesse período, porque o período da gestação de 9 meses é para o espírito geralmente esquecer as coisas do passado e se preparar para reencarnar de novo e começar do zero. Neste período, não é, em que ele já está reencarnado, na medida em que ele vai desabrochando a lembrança ou a avaliação das condições em que ele se encontra, é muito possível, é muito comum. Ainda mais depois que as pessoas começam a entender coisa de reencarnação, né? Eu sei que eu já vivi antes, mas puxa vida, né? Eu não sei se eu acredito muito, porque eu nunca ia pedir, por exemplo, para nascer aleijado. Né? Eu nunca ia pedir para passar por uma situação. Tem pessoas que se indignam com a possibilidade da reencarnação exatamente por esse fato. Eu sou louco de pedir para nascer sem enxergar. Nunca que eu ia pedir para nascer cego. Então, nós vamos encontrar aí, é por isso que eu brinquei com você, né? Que depois da reencarnação, às vezes, o espírito fica indignado. Seja por alguém dizer para ele que foi ele que escolheu, seja por ele dizer, puxa vida, mas olha, a coisa deve ter sido, né, o capeta em pessoa para eu ter pedido para reencarnar nessa condição. Meu Deus do céu, que desgraça. Entende? A questão que nós estamos colocando é essa. Nós observamos que os nossos conceitos, quando estamos no plano espiritual, são diferentes daqueles que nós temos aqui na vida física. E então, enquanto não estamos no processo reencarnatório iniciado, nós já temos capacidades exceptuadas aquelas que nós já colocamos aqui, de dizer, não, apesar de parecer ruim, isso vai ser bom. Mas depois que começa o processo reencarnatório, toda essa turbulência começa a impedir que o espírito tenha essa lucidez a respeito. Mas, lembremos-nos, nos primeiros momentos, quando ele ainda está ligando-se ao corpo, e a ligação é tênue, ele ainda pode voltar atrás. E isso é baseado exatamente numa avaliação
que agora ele se arrepende e não quer ficar mais naquela experiência. Não é por uma ação externa, é ele que não quer, por medo, por não querer agora. Vocês se lembram que no próprio livro Missionários da Luz, o Segismundo estava com dificuldade de reencarnar, porque o pai, sabendo que quem ia nascer era o ex-amante da sua esposa, e ele guardava ainda uma lembrança ruim, o pai não aceitava. E durante a cópula, queimava a cromatina com a rejeição que ele externava, a cromatina dos espermatozoides, que não conseguiam fecundar o óvulo. E como não havia fecundação, o Segismundo não conseguia começar o processo reencarnatório. Tal a repulsa em espírito, que o pai, durante essa aproximação do seu antigo adversário, sentia dele. Tudo pronto, todo mundo lá esperando, tudo acertado antes do renascimento. O Segismundo tinha conversado com os pais tinham aceitado dar a luz a ele, só que passaram-se aí 30 anos, desde o primeiro acerto, e agora chegou o momento, 30 anos, agora eu vou pegar aquele cara de novo, aquele cara que me enganou, que fez minha mulher me trair, foi amante dela. E havia esse antagonismo, gerando essas consequências. Então, nós devemos sempre colocar estes conceitos dentro daquilo que o próprio Livro dos Espíritos está apresentando, certo? Alguma dúvida antes de a gente ler a resposta? Podemos ler a resposta? Fala, Gabriel, vamos lá. O espírito que desiste da encarnação, uma hora ou outra, ele vai ter que encarar esse desafio. Vai. Então ele só está atrasando o seu desenvolvimento. Você vai ver isso daí na resposta da questão 335. Poderia o espírito no último momento recusar o corpo escolhido por ele? Se o recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. Sofreria mais do que aquele omisso. Certo? Mais alguma pergunta antes de lermos a resposta da 350? Vamos lá. Kardec pergunta: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? E os espíritos respondem: queres dizer se como homem lastima a vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se é isto que você quer dizer, pode ser considerado sim. Se lamenta a escolha que fez, não. Ele não sabe que a escolheu. Neste período, ele já não está mais com a lucidez de quem poderá, fui eu que escolhi agora esse corpo futuro. Ele já não tem esse poder de pensar. O espírito, uma vez encarnado, pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada. E se a crê acima de suas forças, recorre então ao suicídio. É o que nós estávamos comentando. Nasceu. Aí ele começa a ver, não, mas por que eu estou sofrendo desse jeito? Antes, nós tivemos uma situação trágica, triste, semana passada. Um atleta da Alemanha, da equipe olímpica, de ginástica olímpica, foi encontrado morto, pulando de uma ponte, na cidade onde morava.
quando foram então buscar a sua moradia, a sua residência, porque ele deixou o carro em cima da ponte e se atirou, pelo carro chegaram ao proprietário, ao endereço, encontraram o seu filho de 15 anos morto. O garoto havia sido atropelado em 2012 por uma motorista e ficou paraplégico. E desde então, o atleta, que era o seu pai, precisava cuidar de um filho paraplégico. E sem conseguir vencer nele próprio, carregar esse fardo, esse peso, de ser um atleta da equipe olímpica, de ginástica, e agora ter um filho paralítico na cama, que até então era um filho normal. Ele mata o filho, pensando que com isso vai libertá-lo do sofrimento, e se atira da ponte. Morrendo também. Tinha um outro filho de 12 anos. Deixou a esposa e o outro filho de 12 anos. Então, como espíritos, nós temos dificuldade de fazer esse juízo durante o processo da reencarnação. Mas algumas pessoas, quando estão renascidas, aí começam: ah, mas que desgraça, Deus não é justo comigo, por que que o fardo é mais pesado do que a força que eu tenho, por que que eu tenho que enfrentar tudo isso? E quando ele não tem explicações ou entendimento do porquê ele está passando por essa situação, parece lógico a ele que por fim a este sofrimento seja o melhor caminho. Por fim ao sofrimento de quem ele ama, e depois, por saber que isso é um delito, por fim ao próprio sofrimento. Não passa pela cabeça dessa pessoa que a sua tarefa não é ser campeão olímpico. É amparar agora um paraplégico dentro de casa, que corresponde a muito mais medalhas do que aquelas que uma nota mais alta possa lhe garantir depois de uma apresentação de 3 minutos, nas barras assimétricas, na trave, no solo, que é um esforço de todo dia, doloroso, frustrante para o orgulho de qualquer pessoa que queria ter um filho também realizador, não é? Grande atleta, ou um filho normal, entre aspas. Por isso que a resposta diz exatamente o que diz. O homem, como homem, pode lastimar a vida que tem, reclamar das situações. Mas, como espírito, geralmente ele não sabe que escolheu isso tudo. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada, e se a acredita acima de suas forças, recorre então ao suicídio. E é por esse motivo que a doutrina espírita, diferentemente do que muitos dizem quando querem acusá-la de alguma coisa, ela é um antídoto ao suicídio, à loucura e ao suicídio. Porque se a pessoa não entende o que está acontecendo com ela, ou fica louca ou se mata. Mas se ela compreende o porquê daquilo, e qual é o objetivo dessa dificuldade, no reerguimento da alma para o futuro, ela encontra um motivo que faz com que a sua vontade enfrente o problema. E ao invés de se livrar dele, de esconder debaixo do tapete, jogar na descarga e apertar o botão, aguenta, luta, vence a si mesmo, cresce interiormente.
e não se mata. Quando você não tem onde encontrar respostas, você tem aberto o caminho do desajuste, do desequilíbrio. Quando você não sabe que o mal que você faz produz mal para você, você, a qualquer pessoa que te prejudica, dá o troco. Mas quando você entende que o universo tem leis perfeitas, exatas, que diz que não importa o que você sofra, o mal que você fizer vai voltar-se contra você, então você entende por que é bom perdoar quem te agride. Porque senão, você não é diferente e vai ter o mesmo destino de quem está te agredindo. Nós não gostamos. Parece que o nosso atavismo secular, o nosso gosto de sangue na boca, nos aconselha sempre a revidar, sempre a agredir, até como defesa. Mas estes conceitos estão com seus dias contados. Esta humanidade que nós estamos vendo na Terra, ela está por um fio de teia de aranha meio partido. Como dizem os espíritos a Kardec, não é possível considerar que Deus não construa nada mais decente do que aquilo que nós estamos vendo no mundo em que estamos vivendo. Ao contrário, observando o tempo que ainda estamos expostos a todas estas contingências inferiores, é de admirar a paciência de Deus, a paciência amorosa de Jesus, com as coisas brutais que ainda os seres humanos são capazes de fazer hoje. Isto sim, quando você compreende as leis, você passa a admirar a grandeza do amor de Deus, ao invés de procurar revidar aquilo que estão te fazendo. Esta lei é a velha. E este mundo que estamos vivendo, que estamos vendo todos os dias, é exatamente o fruto da aplicação dessa lei por essas mesmas pessoas, que somos nós. Pergunta 350 é aquela que hoje nós pudemos acompanhar. Na próxima semana estaremos na pergunta 351. Agora, aproveitamos os minutos que faltam para as respostas às perguntas que estão pendentes. A pergunta que foi feita na semana anterior, essa é da semana passada, né? A do Pedro Baceto de Campinas. Ele pergunta: apometria é espiritismo? Pedro, na minha concepção, não. Tá bem? Obrigado pela sua pergunta. O Flávio de Belo Horizonte diz: no mundo espiritual existe a barreira das línguas para os espíritos se comunicarem? Sim e não. Depende do grau de evolução e do nível vibratório em que os espíritos estão. Nos ambientes inferiores, próximos da Terra, continua valendo a hora planetária, o espaço chamado de espaço das nações. Os espíritos que desencarnam e estão ainda neste nível evolutivo, carregam consigo os resquícios das encarnações que eles tiveram e têm a mente ainda presas aos signos que eles viveram na Terra. Neste processo, eles têm que passar por situações, às vezes, de conflitos até de entendimento. E há espíritos incumbidos de dirimir estes conflitos. Nas próprias obras de André Luiz nós encontramos explicações a esse respeito. Há um período em que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial.
E os espíritos estão tratando de trasladar do plano vibratório da Europa para as terras americanas, onde a paz está mais consolidada, grupos de entidades que foram assassinadas no conflito, para que o psiquismo de ódio que elas estariam nutrindo não tornasse ainda mais cruel o conflito armado. E André Luiz descreve que em grupos de 50, eles são colocados em transportadores com um enfermeiro bilíngue, que fala a língua daquele grupo e também fala a língua da nação para onde ele está sendo levado espiritualmente. Porque aqueles espíritos não estão com a mente limpa para poderem se expressar pelo pensamento. Eles estão vinculados aos signos da linguagem, aos signos da civilização que eles habitaram. Agora, outros níveis evolutivos, espíritos em outros padrões, já conseguiram vencer essa barreira. E nos níveis superiores daqueles círculos, daquelas esferas, aquelas dimensões espirituais que envolvem a Terra, mais elevadas, naturalmente, os espíritos não dependem da língua da nação em que viveram para se comunicarem. Isto é uma deficiência do padrão evolutivo de cada entidade. Não é uma necessidade que o espírito tem de passar por isso. Existem espíritos que renasceram na Terra e que, já tendo evoluído para vencer essas barreiras, eles vão, quando desencarnar, poder estar já em níveis elevados, sem precisar de linguagem, como a nossa. Isso é muito semelhante à questão religiosa. Conceitos religiosos são extremamente enraizados em certas pessoas. E elas partem do pressuposto que só a religião delas é a certa. E veem o outro como um inimigo, porque ele não reza pela mesma cartilha. Quando desencarnam, continuam inimigos. Se eles não tiveram uma lucidez de entender que o Deus é o mesmo. Os conceitos superiores são iguais em todas as crenças. Quando o indivíduo melhora nisto, mesmo antes de desencarnar, ele se torna uma pessoa fraterna com os seus opositores e com os seres de outras religiões. Não deseja convertê-los, aprende a respeitá-los, partilha com eles. Nós vimos uma cena muito bonita, alguns talvez tenham visto também, uma reunião do Papa comendo à mesa com todo um grupo de judeus da Argentina que foi visitá-lo, lá no refeitório do Vaticano. Sozinho o Papa, cercado de judeus, conversando com eles sobre as coisas da alma, sobre as coisas do espírito. Sem qualquer antagonismo. Você é judeu, você acredita em outras coisas, você não aceita Jesus como seu definitivo salvador. Não. Porque em níveis superiores, onde os conceitos valem, os espíritos nobres se entendem. Essas picuinhas da miséria humana, próprias do desejo de domínio, representam o atraso. Então, na medida em que nós evoluímos, também mudamos essas concepções. E é isso que é bonito, por exemplo, quando nós recebemos informações de várias pessoas que têm mediunidade de evidência, que aqui na casa espírita, na nossa, e como em qualquer outra, existem espíritos japoneses, budistas, muçulmanos, existem espíritos evangélicos, que trabalham aqui, sem falar das freiras, dos padres, além dos médicos, dos espíritos espíritas, que trabalham todos aqui, às vezes usando até as vestes que eles tinham nas suas crenças.
Porque quando chega alguém do lado de lá, que acabou de desencarnar como evangélico, e achava que o espiritismo era coisa do capeta, como é que eles podem trazer o cara no centro espírita? Manda lá um espírito ir lá buscá-lo. Mas esse cara é o capeta disfarçado de espírito. Não, eles precisam de um evangélico. Então o evangélico chega lá com a Bíblia, qual que é o terninho dele. Meu irmão, venha comigo, nós vamos lá para o culto. Ai, o senhor é pastor? Sim, senhor. Eu vim aqui te receber em nome do nosso Senhor. Está em Isaías que a alma não morre. Então, agora eu encontrei o pastor traz ele para o centro espírita. E aí ele não fica nervoso. E assim, não para convertê-lo ao espiritismo, não, mas para ele receber, no plano espiritual, a casa espírita é um hospital. É um abrigo, é um pouso. Para ele receber um pouco de paz, para ele sentir o alívio que Deus oferece para todos indistintamente. Então, nós observamos como no plano espiritual as coisas funcionam de forma muito mais fácil, muito mais bonita. E um dia nós entenderemos isso, quando nossa mente estiver mais aberta. Agora, no que diz respeito à pergunta do Flávio de Belo Horizonte, existem níveis vibratórios, dimensões vibratórias que estão girando juntamente com a esfera terrena, sujeita ao dia, à noite, sujeita à linguagem, ao modo de pensar, aos padrões da cultura daqueles grupos civilizatórios. Existe sim, mas existem outros que já estão acima disto, que já não compartilham desses mesmos problemas, tá bom? Obrigado, Flávio. Um grande abraço para você. A Dalila Santos. No caso do Júlio, ele se manteve como criança no plano espiritual, no lar da bênção, por sua vontade própria? Certamente que não, Dalila. Ele está ali confuso, porque durante a desencarnação, o ser passa por um tempo de perturbação. Nós temos lá, na própria obra básica do Livro dos Espíritos, a explicação disto. Período de perturbação, que pode durar pouco tempo ou muito tempo, é aquele em que o espírito ainda não sabe utilizar a mente para retomar a sua característica básica. Ele então está preso aos padrões. E é o caso de Júlio, que quer voltar para a casa dele, que não entendeu que morreu, que se sufoca, mas não sabe por quê. E que a Blandina, que fez aí o papel de sua mãezinha, ele adotou também e aceita a mãezinha, mas ele quer voltar para casa, ele pergunta do pai. Por isso que, no caso do Júlio, contado por André Luiz, obviamente, ele não tinha ainda a mente despertada para reassumir a sua personalidade do passado. E ele é acolhido pelas entidades amigas que estão cuidando do processo evolutivo dele, até que um novo corpo possa ser trabalhado e ele possa ser reconduzido ao novo corpo, dando prosseguimento a essas etapas. Tá bom? Dalila, muito obrigado pela sua pergunta. A Sônia Fruete de Campinas. Um espírito nasceu com síndrome de Down e os médicos dizem que vários fatores genéticos do pai e da mãe contribuíram para isso. Na minha opinião, ele veio por alguma missão. Isso acontece para a evolução dos pais ou do próprio espírito? Sônia, veja só. Todos na Terra estamos em missão. Todos. Isso é a resposta da pergunta 573 do Livro dos Espíritos. No entanto, quando há uma dificuldade como esta, nós entendemos que o processo evolutivo está marcado por um resgate de alguma forma. A missão que ele tem é enfrentar o corpo avariado. Não entendida aqui como aquela de produzir uma excelente obra literária, uma conquista da ciência, certo? Como é a missão normalmente que a gente observa. Também não podemos dizer que ele vem sofrendo isso porque os pais têm que pagar. Porque Deus seria extremamente cruel
se condenasse um espírito inocente a viver num corpo que não tem condições de lhe dar a mínima oportunidade de exprimir-se, só porque o pai tem a culpa, ou porque a mãe tem a culpa. Não, também não é por este motivo. O que nós aprendemos, e é lógico, é que aqueles que caíram juntos têm que se reerguer juntos também. Portanto, seja por amor, seja por consequência, os que estão envolvidos em experiências dessa natureza, não só com síndrome de Down, com anencefalia, com problemas de má formação, fazem parte do processo que deu causa àquilo. Ou são extremamente elevados, que como espíritos pediram para ser pais e mães de seres que precisam de experiências dessa natureza, para que este amor os inspire e os faça pôr para frente aquelas almas. Neste caso, pais missionários. Recolhem espíritos com os quais nunca teve nenhuma ligação, para que o devotamento, o empenho, faça aqueles espíritos se tornarem vitoriosos naquela etapa da deficiência. E esta vitória atribuída a eles, pais, por serem devotados apesar dos obstáculos, é como que uma capacitação, uma demonstração de amor profundo que vai torná-los mais merecedores do que se tivessem tido filhos normais. Então, entendamos que os fatores genéticos podem ajudar, mas nada acontece somente por eles. Nós observamos pais que, com os mesmos genes que criam um filho, que dão origem a um corpo de um filho normal, originam um corpo de um filho com problemas. São os mesmos pais. Algum fator, naquele segundo caso, produziu uma disfunção. Segundo nós entendemos, pela orientação do mundo espiritual, como reflexo de compromissos que aquele espírito precisa passar. Não por força somente de um equívoco biológico ou de um acidente químico. Quando acontecem acidentes químicos, como foi o caso dos processos da talidomida em um período da humanidade, que era receitada como calmante para mulheres, e que, pelo seu modo, pela sua composição química, nos processos de gestação, produziam as malformações nos braços e pernas, também nesses casos, encaminhados para corpos assim, foram entidades que precisavam nascer neles. Que precisavam daquele tipo de experiência. Daí ser, então, fruto daquilo que o indivíduo precisa, por ele mesmo, resgatar em função das coisas do ontem. Muito obrigado, viu, Sônia? Um grande abraço. A Andréia de Franca diz assim: pequenas deformidades físicas após o nascimento fazem parte do processo reencarnatório? Como, por exemplo, desde cedo perder algum membro ou sofrer de obesidade fora dos padrões estéticos. Uma pessoa muito ansiosa pode pedir um corpo mal acabado, como se fosse, nascerei de qualquer jeito, o importante é renascer? Bem, ela pode pedir assim, mas no plano espiritual não existe esse negócio. Se você assistir, Andréia, o filme Nosso Lar, André Luiz pediu para saber, para ver o que aconteceu com ele na hora de morrer, que ninguém se lembrava dele. Aí os espíritos disseram, olha, procuramos em todas as coisas que estavam aqui referentes a você na última vida e só encontramos 2 arquivos. Aí o André Luiz, lá no Ministério da Comunicação, diz assim, mas só 2? Será que você não pulou bola, não comeu bola? Volta lá e procura mais um pouquinho, talvez você encontre mais. Aí o Espírito responde para ele sorrindo, meu irmão, aqui não há erros. Nós aqui não erramos. Ou seja, mesmo que o Espírito peça qualquer coisa,
mesmo assim, o mundo espiritual só vai autorizar aquilo que realmente é adequado para ele. Agora, naturalmente, nem tudo está assim colocado como se fosse, caiu 3 cabelos hoje, porque lá no plano espiritual, antes de eu nascer, no dia 5 de março, estava escrito que hoje ia cair 3 cabelos da minha cabeça. Não. Em algumas circunstâncias, o espírito precisa passar por desafios. Eles estão programados e eles acontecerão. Perder um dedo, perder a mão, perder um braço num acidente, ficar entalado na máquina, e aí a máquina arrancar o bigode, o cavanhaque do Gaspar. Ou seja, estas coisas podem estar programadas como resposta aos equívocos do passado. Mas a pessoa começar a sofrer do fígado, começar a ter uma úlcera, ou ela se arriscar a um esporte perigoso e sofrer um acidente nesse esporte que ela poderia perfeitamente ter evitado, isto nós inventamos. Aquilo que a gente pode evitar e a gente não quer por capricho, nos expõe aos resultados naturais da lei do universo. Tudo que sobe tem que cair. Você resolveu andar de balão por deleite. É porque eu gosto. Daí estava lá em cima, de repente fecha o tempo, vem um vendaval desgramado, o balão cai de lá e você se estatela. Porque estava escrito que eu tinha que morrer de balão. Não estava escrito. Você tinha que estar trabalhando, tinha que estar lá, visitando doente no hospital. Isso estava escrito, mas resolveu brincar de aventureiro? Aí está sujeito aos acidentes naturais das aventuras. Portanto, não existe nenhum espírito lá, não, o cara não tem que morrer agora, porque vamos soprar contra a ventania para o balão não cair. E os espíritos ficam lá, tentando afastar o vendaval do balão. Não, os espíritos vão tentar, não sobe nesse balão, não faz, é perigoso. Fala com a mãe, fala com o pai, fala com o primo, fala com o amigo, não vai nesse balão, esse balão tenta furar o pneu do carro, tenta arrumar algum acidente, alguma coisa que tire, que faça ele perder a hora de subir no balão, mas se ele for carne de pescoço e que ele conseguir chegar no balão, aí azar é dele. Aí, nós fizemos o que a gente pôde, agora ele tem que ficar exposto, tá bom? Obrigado, viu, Andréia, pela sua pergunta. Nós estamos terminando o nosso estudo de hoje, ainda temos mais alguma pergunta da Dalila. Nós vamos fazer essa pergunta na semana que vem, viu, Dalila? Agradecemos a sua participação e pedimos que nos desculpe, mas nós já passamos do nosso horário. Portanto, semana que vem, nós temos a pergunta Cícera. Número? Ela se esqueceu. Já se lembrou. 351 do Livro dos Espíritos. Pergunta de quem? Mas está aqui? Não. Tudo bem. A pergunta do Renato, que acabou de chegar, e da Dalila, que chegou também agora há pouco, nós não temos hoje mais tempo para responder, tá bem? Vamos fazê-lo semana que vem, por isso esperamos vocês no nosso estudo também na próxima semana. Nós vamos agora então apagar a luz para fazer a prece. Obrigado, Senhor, por podermos meditar a respeito das leis espirituais que dirigem nossos destinos e com elas iluminar nossos pensamentos, renovar nossos projetos e buscar, através do estudo, abastecer-nos de recursos capazes de nos dar o estofo necessário na vontade, na coragem, no idealismo, de seguir à frente contra as adversidades, não nos deixando esmorecer, abater ou cansar. Que todos saibamos
valorizar a alegria de termos um corpo que foi produzido com todo o zelo, com todo o cuidado, com a cooperação de centenas de outros espíritos, que tudo investiram para que nós nascêssemos. E tudo continuam a fazer para que a nossa vida tenha sentido. Aquele que nos ajude a sair do atraso. É certo que erramos, é certo que nos deixamos levar por inclinações, mas com o amparo de todos estes amigos, também é certo que a inteligência, iluminada pelas leis do universo, nos explica por que é bom fazer diferente. Que todos os que estão nos assistindo nesse instante possam sentir a presença amiga de seres generosos em seus lares. Que sejam capazes de esquecer o mal, de relevar ofensas, que possam construir um ambiente luminoso, porque a ajuda invisível não lhes falta. Que aprendam a relevar, a ter indulgência, a conversar mais do que a discutir. Que todos, Senhor, sintam que estão integrados nesta corrente luminosa que se espalha pela terra, para que a humanidade mais depressa atinja um nível evolutivo que possa abreviar a dor como instrumento de ensinamento, que possa renunciar à chibata, ao chicote, à algema como fatores corretivos. E a todos os que estão aqui presentes fisicamente, que possam ter os mesmos objetivos e as mesmas preocupações juntamente dos seus entes queridos. Que cheguem em segurança aos seus lares. E que amanhã, quando o dia amanhecer, se nosso corpo puder chegar vivo até lá, nós decidamos fazer mais, fazer melhor do que temos feito. Aceita em silêncio a prece de Pai Nosso, com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai nosso,